Olá, alunos. Vamos fazer aqui mais um exemplo de mediana. Imagine que eu tenho uma sequência de números aí. São n igual a 19 números, 19 dados. Esses números já estão numa sequência crescente, na ordem crescente. Então, são 19, eu divido em duas partes ali. Eu sei que eu tenho 9 dados de um lado, 9 do outro, e sobrou 56 aqui. Ó. O 56 é a mediana. E também é o nosso segundo quartil. Então, 56 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Aqui é 55. 56 vai estar aqui a nossa mediana. Deixa ele registrado aí no nosso diagrama de caixa, né? Ou box plot também. Box plot que vocês vão encontrar na literatura técnica. Bom, o primeiro quartil está onde, pessoal? Vocês vão observar agora o primeiro conjunto de dados. Eu tenho 9 dados. Então, o número que separa o conjunto em duas partes é o 51. Eu tenho 4 para cá e 4 para cá. Eu chamo esse elemento aqui, ó, de primeiro quartil. Essa é a convenção usada. Da mesma forma, eu tenho aqui esse 62 aqui, ó. Ele divide o conjunto de dados também em duas partes iguais, ó. Ele é o terceiro quartil. Então, vocês vêm aqui no gráfico, aqui desenha o primeiro número, 44 está aqui. O primeiro quartil, então, é 51, está aqui. O segundo quartil é o 56, o terceiro quartil é o 62, está aqui. E o último número é 71. Então, o diagrama de caixa fica dessa forma assim. Aqui é o 71 e aqui é o 44. Vamos fazer mais um exemplo aqui, exemplo 2 aqui, ó. De mediana, né? Imagine vocês que eu tenho um conjunto de números aí, já numa sequência crescente, n igual a 23. Então, vocês vão procurar o 12º elemento. Veja aí que eu tenho 11 elementos de um lado e 11 elementos aqui do outro. Então, a gente tem a mediana como sendo aí o 12º elemento. Vocês veem também que esse número 4, ele divide a primeira parte dos dados em duas partes. E o 9 aqui também divide o segundo conjunto de dados em duas partes. Existe uma regrinha matemática também que pode ser usada também, se vocês quiserem. A mediana, nesse caso, vai ser n mais 1 sobre 2, né? Então, vai ser 23 elementos, mais 1 sobre 2, é 24 sobre 2, que vai ser o 12º elemento, né? Essa é uma forma de descobrir aí a mediana também. E primeiro quartil, também é outra forma que a gente vê aí na literatura, igual n mais 1 sobre 4. Nesse caso, vai ser 23 mais 1 sobre 4, igual a 24 sobre 4, que é igual a 6. Então, é o sexto elemento aí. Terceiro quartil. É 3 vezes o menor quartil, que é o sexto elemento, né? Que é o 18º elemento. Nesse caso aí, é o número 9, né? Nesse caso aqui, então, o sexto elemento era o número 4. E desse aqui, o 12º elemento era o número 7. Tá? Vejo que essa regra aí vale quando eu tenho quantidade de número n ímpar, tá? Você pode usar essa maneira de analisar aí o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Para desenhar aí de novo o diagrama de caixa, você deve fazer, é bem simples, você faz assim, ó, desenha aí um eixo. Nesse caso, o eixo ele vai de 0, né, até 10, tem 10 elementos, então aí 5 aqui, e assim por diante. A gente vai agora colocar o primeiro elemento, então,
o primeiro número aí da série é o 3, né? Vai estar mais ou menos por aqui. O 4 já é o primeiro quartil, vai estar aqui, mais ou menos aqui. O 7 é a mediana. E o 9 é o terceiro quartil. E o último número é o 10. Então, a gente faz assim, ó. Aí está o diagrama de caixa, né? Vamos fazer mais um exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, ó, veja que eu tenho um conjunto de n igual a 17 números, não é isso? Nesse caso, o 6 aqui é a mediana. Ele divide a série de dados. Eu tenho 8 números no lado e 8 números do outro lado. O primeiro quartil é 2,5, que é a média entre 2 e 3. E o terceiro quartil é a média entre 11 e 14, dá 25, dá 12,5. Né? Então, vejo aí que eu tenho aqui terceiro quartil, primeiro quartil, mediana que é igual ao segundo quartil. Né? Então, vejo que você poderia usar aquela regra ali, por ser número ímpar, a regra ensinada anteriormente. Né? Para desenhar o diagrama de caixa, de novo, vou fazer para vocês verem aí. 0, 5, 10, 15, 20 e 25 aqui, ó. Então, observe, o primeiro número é 1, está aqui. O primeiro quartil, então, é 2,5, está mais ou menos por aqui. A mediana é o 6. Terceiro quartil, 12,5, está mais ou menos no meio aqui. E o último número é 22. Então, o que nós fazemos é esse aqui, ó. Está aí, mais uma vez, o diagrama de caixa para esse conjunto de dados. Mais um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou explorar um conceito de outlier para vocês. Por isso que eu vou fazer aqui, ó. Imagine a sequência de números. Eu tenho aí, nesse caso, n igual a 20 números. Como eu tenho 20, eu tenho 10, um conjunto de 10 números desse lado, ó, e 10 números desse lado. Então, observe que eu não tenho ali um número central. Então, quando n é par, a mediana vai ser a média entre esses dois números centrais aqui, ó, que vai dar 64,5. Da mesma forma, o primeiro quartil vai ser 28,5, que é a média entre 27 e 30. O terceiro quartil vai ser a média entre 96 e 116, que dá 106. Desenhando isso aí no diagrama de caixa, eu vou apresentar o valor Q. Esse Q é a distância, né, do primeiro ao terceiro quartil aqui. Qualquer número, se esse número final aqui, ó, ele está a mais que 1,5 Q, o que é 1,5 Q? Vamos pegar lá. Qual o terceiro quartil? 106. Qual o primeiro quartil? 28,5. Quanto é que está essa diferença? Fazendo a conta aí, ó. 106 menos 28,5 dá 77,5. Se eu multiplicar por 1,5, eu tenho 116,25. Qualquer número acima desse valor, então vejo que o terceiro quartil é 106. Se eu somar com 116,25, eu tenho 222,25. Qualquer número acima de 222,25, está mais ou menos por aqui, ó, é considerado por efeito estatístico como outlier. E a gente representa ele com uma bolinha aqui, ó. E é feito geralmente dos pontinhos. Então, vocês vão encontrar muitos diagramas de caixa representados assim. Qualquer número, então, que for muito, ele vai ter uma bolinha que representa esse número aqui, mas ele é um outlier, porque ele está a mais de 1,5 acima desse Q aqui. Mas, veja aí, eu coloquei aqui um conjunto de números, não está em ordem inicialmente, né? Coloco em ordem crescente. Veja quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, número par, né?
Metade dos números estão aqui, ó. Metade dos números para esse lado. 5 números aqui. 5 números para cá. A mediana, então, vai ser a média entre 18 e 21, que dá 19,5. Primeiro quartil divide a sequência em duas partes, dá 17. Terceiro quartil divide em duas partes, também dá 26. Desenha diagrama de caixa. Temos aqui, ó. Aqui está a mediana, que é o segundo quartil também, que é 19,5. Finalmente, bom, o último exemplo aqui, vocês veem aí uma sequência de números, vejam aí que ele não está em ordem crescente inicialmente. Eu vou, primeira coisa, colocar em ordem. Vamos fazer aqui, então, 4 primeiro, o 5 depois, 6, eu tenho 2 6 aqui, depois temos aqui o 7, o 8 e o 8, o 9 e o 10 aqui, ó. Bom, agora nós sabemos quantos números nós temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? Bom, se são só 9 números, então não é par, eu vou ter que fazer o quê? 9 eu tenho como dividir em duas partes aqui, ó. Exatamente 4 e 4. Então, aqui, naturalmente, esse aqui é a mediana. Ou também o segundo quartil, não é isso? Esse conjunto de dados aqui, ó, o primeiro quartil é 5,5. Primeiro quartil. Nesse conjunto de dados aqui, ó, é o terceiro quartil aqui, que é o número 8,5. O diagrama de caixa fica da seguinte forma. Desenhar uma régua, sempre desenhar a régua. Vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até 10, então vamos ampliar nossa régua aqui. 9 e 10. Agora vamos lá. 4 é o nosso primeiro número, então aqui, ó. E 10 é o último, é a última barrinha. 5,5 está aqui, ó. É o primeiro quartil. Mediana é 7, está aqui. 8,5 é o terceiro quartil, está aqui. Então, nós fechamos assim, ó. Está desenhado nosso diagrama de caixa. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.